1 Pedro, capítulo 2, o nosso capítulo aqui de Romanos, ele faz várias afirmações que estabelecem os fundamentos da fé cristã. Hoje nós podemos ficar confusos com tantas religiões, doutrinas, igrejas, pregadores e perder de vista quais são os fundamentos da fé cristã. E um dos fundamentos é esse, no versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, no capítulo 8, no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Mas existe um fundamento que é primordial, é essencial à fé cristã. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Cristo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O Senhor Jesus andou nesse mundo, veio ao mundo na forma de homem, na forma de servo, nunca deixou de ser Deus, nunca pecou, não tinha pecado nele, não poderia pecar. Qualquer afirmação que coloque um átomo de dúvida quanto à natureza santa e perfeita do Senhor Jesus foge dos fundamentos da fé cristã. Então ele não cometeu pecado. Aí um outro versículo em 2 Coríntios, capítulo 5, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos nós aqui cometemos pecado, todos nós aqui conhecemos pecado. Ninguém aqui pode dizer que nunca foi apresentado ao pecado ou nunca pecou. Todos nós sabemos muito bem quando pecamos. Nós cometemos pecado, conhecemos pecado, mas o Senhor Jesus não conheceu pecado. E um terceiro ponto é em 1 João 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Não há pecado. Não tem, não conheceu, não pecou. E tem um versículo também em Hebreus, temos um sumo sacerdote, não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado. Não estou achando o versículo agora. É Hebreus 4,15. Isso, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele foi tentado como nós? Foi à parte o pecado. Pecado à parte. Ele não tinha pecado, não podia pecar, não conhecia pecado. Quando tentado ou provado exteriormente, não havia qualquer resposta de dentro, vinda de dentro, como nós temos, né? Imediatamente nós temos uma resposta à tentação. Ele não. Ele não. Qualquer doutrina que inverta isso, que fale que o Senhor Jesus poderia pecar, ou que tinha pecado, ou que era tentado como nós somos tentados e lutava para resistir à tentação, qualquer coisa assim é totalmente fora dos fundamentos do cristianismo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque existem pregadores hoje bastante fundamentalistas, assim bem, não estou falando desses pregadores de prosperidade, não, que levantam a hipótese de que o Senhor Jesus poderia pecar.
E é muito simples resolver uma hipótese assim. A questão é perguntar, e se ele pecasse? Ele, sendo Deus, pecasse, o que aconteceria? Bom, aí nós entramos num parafuso, porque como que Deus poderia pecar? Não há possibilidade alguma de Deus pecar. Então, ele sendo Deus, ele também jamais poderia pecar. Um outro fundamento do cristianismo aqui em Romanos 8, além desse de que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, no versículo 3 fala que ele veio em semelhança da carne do pecado, o Senhor Jesus, ou seja, ele não veio igual a nós, mas ele veio em semelhança, a nossa semelhança, mas não idêntico, como nós somos pecadores. E também uma outra coisa importante é que pelo pecado, no final do versículo 3, condenou o pecado na carne. É sempre bom lembrar que Deus nunca perdoa a nossa carne. Deus nunca perdoou o velho homem. Deus condenou o velho homem. O que Deus perdoa são pecados. Nossos pecados são perdoados, mas a nossa carne, o pecado, foi condenado na morte de Cristo. Mais um fundamento, tem muitos aqui nesse capítulo, mas mais um que é importante é o versículo 11. O versículo 11 diz o seguinte: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, não, eu acho que não é esse, é o versículo 9. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa é outra verdade fundamental para os nossos dias, quando existem muitas religiões que pregam que existem os crentes com Espírito e os crentes sem Espírito. Obviamente, nós entendemos bem a questão do novo nascimento, não é? Que Deus, para salvar alguém, primeiro ele injeta vida, infunde vida nessa pessoa, para que essa pessoa tenha condições de sentir o peso dos seus pecados e venha a crer em Jesus. Mas tem uma passagem que fala que Deus termina a obra que ele começa numa pessoa. Então, um crente em Jesus, para se dizer salvo, ele precisa ter o Espírito Santo de Deus. Porque se ele não tem, ele nem é de Cristo. Aí vem um e fala assim, mas se não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. E aí é outra história, né? Porque é uma falta de entendimento do que seja a manifestação de línguas lá em Pentecostes, que era a formação da igreja, o batismo do Espírito Santo, quando formou a igreja, tanto no dia de Pentecostes, em Atos 2, como depois nas diferentes classes de pessoas que foram agregadas como gentios e também samaritanos e discípulos de João, onde aconteceu essa mesma manifestação que havia acontecido em Atos 2, reunindo tudo numa coisa só. E depois aparece o dom de línguas em 1 Coríntios como uma manifestação. A palavra dom ali não é a palavra correta, a tradução falha nisso, mas como uma manifestação do Espírito Santo para um determinado propósito, que era principalmente convencer os judeus de que Deus estava agindo através de povos de outras línguas. Isso nada tem a ver com salvação, com a salvação individual. Um crente, quando é salvo, ele recebe o selo do Espírito Santo, de Efésios, capítulo 1. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Isso é o que o crente tem. Então, uma pessoa que fala assim, eu sou crente, mas ainda não recebi o Espírito Santo, estou orando para valer, para ver se fala em línguas para receber o Espírito Santo. Isso não existe. Isso não existe. Se assim fosse, então a salvação seria um resultado do seu esforço em receber o Espírito Santo. Mas Deus não dá o seu Espírito por medida, e Deus sela aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Há uma diferença entre o Pentecostes, aquelas línguas que foram faladas, porque lá em Pentecostes
cada um os ouvia falar na sua própria língua. Um estava falando e cada um estava ouvindo na sua própria língua. E essa manifestação de línguas em Coríntios, que nós vemos bem claramente, não é isso, é alguém falava, né, ou interpretava uma língua estrangeira. A língua não era nada de língua de anjos, algo assim, um falatório sem sentido compreensível, mas se fazia compreensível, ou pelo menos deveria ser feito, porque as coisas em Coríntios estavam um pouco fora de ordem, mas quem falasse em uma língua estrangeira devia então interpretar, ou houvesse alguém que interpretava para que os demais fossem edificados. Então essa diferença não é a mesma ocasião, mesmo com a entrada dos gentios, dos samaritanos, né? É uma manifestação como um sinal para os judeus, mas tem essa característica diferente do dia de Pentecostes. Um ponto também a gente considerar nesses versículos, porque esse capítulo 8 de Romanos, a gente podia ler um versículo por semana aqui e estudar só em um versículo cada reunião e ainda não esgotaria esse versículo. Mas, logicamente, a gente não vai ter toda essa capacidade de fazer tanta observação, mas algumas são importantes. Existe, o irmão estava falando de ideias, os teólogos da Reforma, depois da Reforma, muitos criaram suas próprias doutrinas baseadas no que eles achavam que estava escrito na palavra e seguiram essas teorias. Então, além dessa que ele falou, acho que a pior de todas que surgiu disso é de que o crente não tem duas naturezas. Ou ele é de Cristo ou ele está condenado. O versículo 1 que fala, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, em algumas versões fala, portanto já não há mais condenação, como se antes tivesse condenação. Os únicos que não estão mais sob condenação são os que estão em Cristo Jesus. Os incrédulos não estão sob condenação. Eles estão ainda sob juízo. A condenação só vai ser diante do trono branco, quando eles forem diante do trono responder e ser então julgados, aí a condenação. Porque uma vez condenado, é irrevogável a condenação de Deus. Uma vez condenado, não vai ser descondenado, ou não vai mais ter condenação, como se antes nós tivéssemos. O que diz aqui é que já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem não está, eles já estão embaixo do juízo de Deus por causa do pecado. E se eles morrerem sem crer, eles vão estar então condenados depois. Ou seja, o incrédulo, nós no tempo de nossa incredulidade, nós não estávamos condenados, como às vezes a gente ouve falar. Nós estávamos sob o juízo do pecado. E só depois de convertidos, selados com o Espírito Santo, é que nós temos agora essa certeza de que já não há mais condenação para nós. Porque nós passamos da morte para a vida em Cristo Jesus. Isso ele fez por nós. Mas os que não creram ainda permanecem em seus pecados e estão debaixo do juízo desses pecados. Isso faz a gente entender um pouco melhor em João 3, Evangelho de João, capítulo 3, após o versículo 16, que é conhecido e escrito em todo lugar, João 3,16, o 17 e o 18 falam umas coisas aqui que muitos confundem. Versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que ele está dizendo aqui é que se você crê, você já não está mais condenado. Mas se você não crê e morrer antes de crer, você também vai estar condenado porque não creu em Cristo Jesus e por causa dos seus pecados. E porque o juízo vai ser lançado sobre você. A questão é apenas do juízo ser lançado ou não. Nós não estamos mais debaixo de condenação
Porque nós escapamos do juízo por meio de Jesus Cristo. O juízo não vai cair sobre nós mais. Por isso que já não há condenação para nós. Para o incrédulo, no estado que ele está hoje, ainda não há condenação, porque enquanto ele estiver vivo, ele tem chance. Ele pode nascer de novo, ouvir o evangelho e crer, e também vai sair fora da condenação. Mas se ele morrer sem crer, ele vai estar condenado, porque a ressurreição dele vai ser ressurreição de condenação. Isso é bem claro na palavra de Deus, as duas ressurreições. Existe a ressurreição para a vida, nós, os que cremos, ressuscitaremos, teremos nossos corpos glorificados, né, ou transformados para poder chegar na presença de Deus. Mas na segunda ressurreição, que é a ressurreição de condenação, os mortos vão levantar para ouvir o juízo e a condenação que eles mereciam. Falar, ó, esses estão sob juízo agora. Então essa é a condenação. Lago de fogo e de enxofre, juntamente com Satanás e seus anjos. Então é importante nós entendermos, algumas versões traz isso, e uma das coisas que falam é que o crente só tem, não tem duas naturezas. E aqui esse capítulo está falando exatamente sobre isso. Quando nós lemos sobre essa condição, isso é importante, versículo 5 em diante que nós lemos, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O gentil, que não tem o Espírito Santo, esse não pode estar sujeito à lei de Deus, porque ele está morto. O que ele está falando aqui nesses versículos que nós lemos é a condição e o estado do cristão. O cristão é o único que agora tem o Espírito Santo para servir a Deus, porque ele foi libertado da morte. Mas o que ele está falando aqui é da condição, da vida normal de um cristão, se nós podemos dizer assim. A vida normal, o que caracteriza normalmente um cristão é que ele esteja andando no Espírito e não na carne. Mas nós não podemos andar na carne? Lógico que podemos. Aí vem aquelas duas expressões que nós temos no Novo Testamento. Primeiro em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. E Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, aqui na terra, um homem perfeito, não poderia nunca entristecer ou extinguir o Espírito Santo, porque o mal não existia nele. Mas nós temos ainda a velha natureza em nós, e nós podemos entristecer ou extinguir o Espírito Santo. Extinguir está em conexão com não fazer aquilo que o Espírito está pedindo para nós fazermos, ou está guiando-nos a fazer. E o entristecer é fazermos aquilo que o Espírito não está nos guiando a fazer. Nós temos a capacidade de fazer essas duas coisas. Às vezes a gente pensa que é só fazer a vontade do Espírito, que nós vamos estar andando espiritualmente. Mas não é. Você fazer o que o Espírito não mandou você fazer, também você está entristecendo o Espírito Santo, ou você está extinguindo, ou você está entristecendo o Espírito Santo. E nós, como cristãos, temos que oferecer os nossos corpos agora para Deus, para fazer essas coisas. E não entristecer o Espírito, e cuidar para não entristecer o Espírito Santo ou não extinguir o Espírito Santo. Ou seja, não fazer as coisas que Ele não nos guiou a fazer e não fazer ou fazer as coisas que Ele não nos guiou a fazer. São bem diferentes e distintas essas duas coisas, mas nós estamos propensos a fazer isso. E é disso que ele está tratando nesses versículos. Logicamente, quando ele fala que
Porque onde está no versículo? Vamos voltar lá em Romanos. Fala de que ele leva à morte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Versículo 6. Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Essa morte que ele está falando aqui não é a morte de condenação lá ele está falando de que leva você num estado de ou está entristecendo ou está extinguindo o espírito, você está perdendo a comunhão com Deus. O cristão pode, por extinguir ou entristecer o espírito, andar num estado como se ele tivesse morto. Ele está falando aqui do que caracteriza um cristão, como deve ser um cristão. Ele deve ser espiritual e não carnal. E nós sabemos isso porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, porque eles estavam divididos entre si em torno de líderes e de doutrinas, ele fala: não pude vos escrever como a espirituais, senão como a carnais, porque vocês estão andando na carne. Se há divisão entre vós, vocês estão fazendo uma coisa que Deus não pediu para fazer. E ao mesmo tempo, eles estavam também não fazendo aquilo que o Espírito Santo pedia para que eles fizessem, que era lembrar do Senhor na sua morte, em comunhão com todos os irmãos. Eles estavam fazendo o contrário. Então, eles estavam fazendo ambas as coisas em 1 Coríntios. Então, eles chamam ele de carnais. Mas isso não quer dizer que eles estão mortos agora, que perderam a salvação, nada disso. É uma condição anormal do cristão andar na carne. Não é a condição normal. Isso tem que ficar bem evidente para nós. Outro termo muito usado na cristandade hoje diz respeito ao novo nascimento. Muitos pregadores fundamentalistas, quando a gente fala fundamentalistas, são aqueles não pentecostais ou essa nova geração de novas ideias de cristianismo, mas o fundamentalista é aquele o batista, o metodista. Muitos deles têm essa ideia de que o nascer de novo é a regeneração que fala em Tito. Regenerado, o corpo regenerado. O Pedro fala sobre regeneração. A verdade, nunca foi a intenção de Deus regenerar o velho homem. O novo nascimento não é vida comunicada para o velho homem para que ele melhore o que ele é e se apresente a Deus agora como regenerado. A solução de Deus para o velho homem foi a morte. O velho homem, como não tinha nenhuma utilidade e não tinha possibilidade de melhorar, ele não podia ser melhorado, ele teve que ser eliminado. E como Deus fez isso? Cravando na cruz. O velho homem, com os seus delitos e pecados, quando recebe a vida comunicada a ele, que esse é o novo nascimento, por meio da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, ele gera vida nesse homem, e ele então, uma vez estava morto de seus delitos e pecados, está capacitado agora a ouvir o evangelho da sua salvação. E, crendo nele, é selado com o Espírito Santo. Esse período entre nascer de novo e crer no evangelho da sua salvação pode variar de pessoa para pessoa, pode variar de experiências de um com o outro. Nesse sentido, Romanos 7 é um homem que nasceu de novo, mas está tentando fazer as coisas nessa carne e não tem o Espírito Santo. Mas ele tem uma vida nova nele que está guiando ele para as coisas de Deus. O novo nascido de Deus foi por Deus gerado uma nova vida nele, e que Deus, começando isso, vai terminar essa obra. Um novo nascido que ainda não foi selado com o Espírito Santo, ele não está perdido.
Porque ele vai um dia chegar nesse ponto de crer nesse evangelho. Porque então qual seria o propósito de Deus dar uma nova vida a ele e depois ele ainda ser condenado pelos seus delitos e pecados? Porém, ele não está totalmente salvo ainda, porque ele não tem a libertação, que é o que está sendo tratado no capítulo 8. A libertação do pecado. Nossa vida normal de cristão não é Romanos 7, miserável homem que sou. Muitos cristãos vivem essa vida. Miserável homem que sou. Eu quero fazer o bem, não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Vida de cristão é duro. E fica lamentando que ele levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai toda vez, todo dia. Essa não é a condição normal do cristão. A condição normal do cristão é andar em espírito, porque ele tem o selo do Espírito Santo se ele crê no evangelho da sua salvação. Isso que Paulo está tratando aqui. É muito importante nós vermos, entendermos isso, e às vezes a gente mistura uma coisa com outra e se perde um pouco, mas a palavra de Deus é suficiente para nos esclarecer todas essas coisas. Versículo 11, interessante, quando a gente pensa no desdobramento desse versículo. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, nós temos em nós algo que é da nova condição que nós teremos, mas já está em nós. O quanto ele vai agir em nós ou deixar de agir em nós é justamente isso, onde eu vou deixar. Eu vou mortificar ou não a minha carne. Eu tinha um Del Rey. Quando eu vendi esse Del Rey, eu me lembro que eu ligou o rapaz do estacionamento, precisa de documento, traz documento aqui, então eu fui levar o documento. Falou, quantas marchas você disse que tem esse Del Rey? Eu falei, tem 4 marchas, o câmbio é de 4 marchas, olha lá, a bolinha no câmbio, tá vendo? Tem 4 marchas, está escrito lá. Ele falou, senta lá. Então, o motorista sentei, ele falou, engata a 5ª marcha. Eu falei, não, tem só 4, engata aqui então, engatei a 5ª marcha. A pessoa que vendeu o Del Rey para mim, o Del Rey usado, trocou a bolinha do câmbio. Eu fiquei 2 anos com esse Del Rey andando em 4ª marcha, no máximo. Eu pedi a marcha na estrada e eu não punha a 5ª porque eu achava que só tinha 4. Esse é o crente, na verdade, ele tem em si já o poder da nova vida, mas ele não engata essa 5ª nunca, porque ele sabe que está lá. Isso é algo que nós já temos do nosso futuro, já pertence a nós do nosso futuro. Só falta o quê? Trocar a fuselagem agora da carroceria, mas o poder da nova vida já está em nós. Isso que é interessante. E essa nós não enxergamos, os outros não enxergam, às vezes as pessoas veem o fruto disso, né? Mas nós já estamos desse outro lado, vamos chamar assim. O nosso velho homem foi condenado em Cristo, lá o pecado foi julgado e condenado, ou seja, aos olhos de Deus acabou. Deus não tem mais esse linhagem de Adão. Deus encerrou ali, terminou ali, não serve mais. Nem quando você vai comprar um carro, o cara fala assim, não, mas esse modelo, esse ano eles vão parar de fabricar. O que você faz lá? Eu não comprar esse que o outro nem desvaloriza. Então é alguma coisa que parou de fabricar. Deus condenou o velho homem ali, Deus condenou Adão, a linhagem de Adão, e nós já estamos do outro lado, no novo. Obviamente, nós somos vistos por Deus como já mortos, mas nem sempre nós nos consideramos mortos, como é exortado no capítulo anterior, foi exortado, e aqui também no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então nós temos essa 5ª marcha, agora que nos coloca num outro patamar de vida, mas infelizmente, quando nós falhamos em deixar essa 5ª marcha agir em nós. Mas, para todos os efeitos, nós morremos para o mundo,
fomos crucificados com Cristo. Tem cinco, não 5 marchas, mas tem 5 aspectos em Gálatas que nos falam disso, da nossa posição adquirida em atual. Eu li um artigo essa semana de uma escritora americana, e ela contando que ela é descendente de Mary F. Handy, uma mulher que ficou conhecida como Mary F. Handy. Por quê? Porque ela era, em 1600 alguma coisa, ela foi condenada por bruxaria e enforcaram ela, foi colocada na forca, foi condenada à morte, naquele tempo eles enforcaram as bruxas. Só que depois, no dia seguinte, quando foram lá, cortaram a corda da forca, a mulher estava viva. Aí ninguém mais chegava perto dela, porque ela tinha sido morta, mas agora estava viva, ela foi meio enforcada. E aí ela começou a viver uma vida que ela fazia o que ela queria, porque ela falava assim: ninguém pode pôr a mão em mim, eu já morri. E na verdade o cristão, ele está numa situação semelhante, que deveria se considerar assim, né? No meu velho homem, eu já estou morto. Agora eu não tenho mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Já foi enforcado, não é nem meio enforcado, é totalmente enforcado, aquele que já creio em Cristo, no Salvador. Outra coisa, antes de terminar, o tempo já está esgotado, mas só um detalhezinho no versículo 13, fala sobre, na segunda parte do versículo, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso é outra confusão que fazem muito no cristianismo, principalmente no que diz respeito ao catolicismo. Existia uma época em que os monges se flagelavam, tentando mortificar o corpo, e não conseguiram nada com isso, lógico, né? Nós sabemos, eles davam chicotadas, né? Pegavam um chicote com cravos e batiam nas costas, se flagelavam, ficavam a noite inteira se flagelando até se sanguentar para mortificar o corpo, para eles não caírem em pecado ou em tentação. Mas a palavra de Deus nunca pediu para nós fazermos isso. O que ela pede é para mortificar pelo Espírito as obras do corpo, e não o corpo em si. Porque esse corpo aqui, o destino que Deus deu não é flagelar ele para que ele faça alguma coisa certa, mas é condenar ele, porque ele não tinha solução, tinha que morrer mesmo. Agora tem que ser em Cristo fazer as coisas. E aquilo que o velho homem daqui a levantar as asinhas e fazer alguma coisa, mortifica as obras desse homem velho. Pelo Espírito, mortifica as obras, para que nós não estamos mais aqui para servir, não somos devedores à carne mais, como se a gente tivesse que fazer as coisas para satisfazer a carne. Nós somos agora espirituais, não mais carnais.